Nós já conseguimos produzir o nosso componente que nos permitia armazenar energia no circuito sob forma de campo elétrico e, portanto, energia que era fornecida ao circuito eventualmente por exemplo, uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, podia ser retida por este meu componente que eu fabriquei, que era o condensador, e depois ser porventura libertada esta energia mais tarde para exercer trabalho sobre as cargas do circuito e mesmo que esta fonte de tensão já não estivesse em jogo, poderia este condensador temporariamente servir como se fosse uma fonte de tensão de algibeira temporária que permitia exercer trabalho sobre as cargas do meu sistema. E, portanto, este condensador era composto por 2 condutores, não é? E estes 2 condutores estavam eletricamente carregados. Portanto, isto aqui vai dar a um circuito qualquer de Thevenin que está aqui ligado e que, porventura, das forças que são aplicadas por intermédio de forças eletromotrizes ou então tensões que são aplicadas no circuito, consigo carregar eletricamente estes 2 pratos. Então, em cima, eu teria uma densidade superficial de cargas positiva. Vamos dizer que isto aqui é o meu sigma, pode ser o meu sigma 2, que é maior do que zero. Se esta densidade de cargas é positiva, então o que é que eu tinha enquanto ao meu campo elétrico? Como é que era o campo elétrico na adjacência deste meu condutor? Bem, ele apontava para fora, tinha, portanto, uma divergência positiva, e, portanto, as suas linhas de campo apontavam justamente para fora. E esta era a descrição para o meu campo elétrico número 2, que depende da altura z, e vamos dizer que, portanto, isto aqui é a minha distância L, isto aqui, vamos dizer que é o meu vetor direcional, é de z, e, portanto, para este meu campo elétrico 2, produzido por este prato carregado eletricamente com cargas positivas, o prato de cima, o meu prato 2, então eu vou ter que, na direção é de z, acima, sempre que o meu z estiver acima de L, que para todos os efeitos, como ele, vamos dizer que este prato tem uma espessura praticamente zero, não é? Portanto, acima de L seria, nesta minha consideração, acima aqui disto, mas na verdade posso dizer que é acima de L mais delta T, em que o meu delta T é simplesmente a thickness deste condensador aqui, ok? Portanto, sempre que o meu Z estiver acima, então, do meu prato, eu vou ter um campo elétrico composto por uma densidade de cargas sigma 2 sobre 2 epsilon 0, correto? Portanto, isto foi o que nós tínhamos obtido na sessão passada. Se era abaixo de L, bem, aquilo que eu verificava era que tinha, agora, o campo no sentido contrário ao meu vetor direcional é de Z, que eu estou aqui a ter como referência, e portanto ficava menos sigma 2, 2 epsilon 0. E portanto esta era a minha descrição. Agora, como é que ficava para o meu outro prato? Nós vimos também no passado que era induzido então pelo facto de eletrões estarem a encaminhar-se para este condutor e haver a força eletromotriz da fonte de tensão que empurrava esses eletrões para esta superfície do meu condutor. E, portanto, o campo elétrico que era gerado pelo facto desta superfície condutora estar eletricamente carregada era um campo com divergência negativa e, portanto, apontava isto para a superfície, para a própria superfície. Portanto, tinha aqui o meu sigma 1 que é menor do que zero. E, portanto, para o meu campo elétrico 1, vamos dizer que isto aqui é o meu campo elétrico 1, depende de Z de que forma? Bem, depende de Z, porque se eu estiver, portanto, se o meu Z estiver acima de zero, aquilo que eu vou ter é um campo produzido por esta densidade superficial de cargas negativa, que é menos sigma 2 sobre 2 epsilon 0. O que é que acontecia se eu tivesse, agora neste caso aqui, Z menor do que menos delta T, em que delta T é a minha thickness, não é? Deste prato que aqui está. Bem, aquilo que eu vou ter é mais sigma 2, 2 epsilon 0. E portanto, agora, o que é que eu quero efetivamente obter a partir daqui? É aquele que é o campo gerado entre os dois pratos do meu condensador. Z está entre 0 e L, e para este caso, o meu campo gerado é nada mais, nada menos do que a soma do meu campo 1 com o meu campo 2. Bom, e o que é o meu campo 1 e o meu campo 2 entre os dois pratos do meu condensador? O campo 1, no caso do campo 1, que é este aqui, acima de 0 é menos sigma 2, 2 epsilon 2, é de Z. O que é o meu campo 2 acima de 0 e abaixo de L? Bem, é nada mais nada menos do que isto aqui. Menos sigma 2, 2 epsilon 0. Bem, o meu sigma 1 é igual ao meu sigma 2. Na verdade é o simétrico, não é? Mas eu aqui já estou a contabilizar o meu simétrico. Portanto, ou seja, aquilo que eu vou obter é menos sigma epsilon 0 na direção é de Z. E portanto isto é o meu campo elétrico. O meu
campo elétrico entre os pratos do condensador vai ser menos sigma epsilon0 é de Z. Ok, agora resta-me saber então o que é que vai acontecer do ponto de vista de tensão, não é? Porque eu agora tendo o campo elétrico do meu condensador, quero poder derivar o que é a expressão da minha tensão, para poder relacionar a minha energia. Porque o que é a minha tensão? É a energia por unidade de carga, correto? Portanto, ou seja, eu para poder chegar à energia tenho porventura pelo menos chegar pelo menos à tensão. Então é isso que eu vou fazer. Bom, eu posso olhar para aquela que é a diferença de potencial entre os pratos do meu condensador, se isto aqui for a representação do meu condensador agora do ponto de vista de esquemático, não é? Portanto, é exatamente aquilo que eu tenho aqui. Tenho aqui o meu prato positivo, tenho aqui o meu prato negativo, do ponto de vista da densidade de carga que o compõe. Tenho aqui a minha diferença de potencial entre os dois pratos do condensador. Vai ser então a tensão do meu condensador. E essa tensão vai ser o quê? Vai ser menos de 0 até L, que vai desde aqui de baixo até aqui em cima, do meu campo elétrico, dl. Mas o que é isto? Bem, o meu campo elétrico eu sei o que é, tenho ali, é menos sigma epsilon zero, na direção é de Z, e aqui o dl. Bem, mas eu tenho aqui então nada a depender desse percurso, e portanto é só multiplicar por L, não é? Tendo a intenção ali que os menos vão anular-se respectivamente, e vou ficar com este sigma que pode depender do tempo, eu por acaso aqui ainda não pus a depender do tempo, mas poderá depender do tempo, e isto aqui é a minha diferença de potencial. Portanto, ou seja, a minha diferença de potencial no condensador vai ser sigma T vezes L sobre epsilon zero. Ora, o que é que isto significa do ponto de vista intuitivo? Bem, isto significa que se eu tiver o meu prato aqui, vamos dizer que isto aqui é o meu prato, ok? Eu tenho aqui a minha direção é de Z, ok? Tenho aqui o meu raio e esta densidade de cargas superficial, vamos supor que isto aqui é o meu prato de baixo, é o meu prato 1 e portanto está aqui carregado com eletrões. Tenho aqui o meu, pode ser o meu vetor ρ e o meu vetor θ, ok? Portanto isto aqui é o meu é de ρ e aqui é o meu é de θ, que aponta perpendicularmente a é de ρ e tangencialmente ao plano. Só que esta densidade de cargas que eu tenho aqui, que dependeria porventura deste ρ, deste θ e também do tempo, porque é que depende do tempo? Porque eu vou enchendo, por exemplo, o prato do condensador à medida que vou lá colocando mais cargas e, portanto, pode depender do tempo. Só que nesta configuração que eu tenho, esta carga distribui-se uniformemente ao longo deste disco. Ok? Esta era a nossa pressuposição. Portanto, não há aqui nenhum problema do ponto de vista da produção do material, de forma a que a carga não se distribua uniformemente. E, portanto, ela vai distribuir-se uniformemente no sentido em que vai querer afastar-se o máximo possível umas cargas das outras por repulsão colômbica e, portanto, vamos dizer que isto enche uniformemente. Ou seja, este sigma que aqui está, e que idealmente dependeria destas três variáveis, não é? Como está uniformemente distribuída, vai, na verdade, só depender do tempo que passou, desde que eu comecei a carregar o prato, não é? E portanto, ou seja, à medida que eu vou colocando aqui mais cargas, ok? O tempo vai passando e as cargas novas que se vão inserindo vão se distribuir, do meu ponto de vista, de forma uniforme ao longo de todo o disco. Bom, então, neste caso aqui, quando eu faço esta consideração, eu quero perceber qual é que é a carga total, porque isto aqui tem uma densidade de cargas, lá está, depende O, θ e T, mas que na verdade só depende do T, não é? Para esta superfície gama aqui, eu quero poder perceber qual é a quantidade de cargas que está a distribuir-se uniformemente pelo meu disco, ok? Bom, para eu saber qual é essa quantidade de cargas, o que é que eu tenho de fazer? Bem, tenho de somar todas as contribuições ao longo do tempo para este disco, das cargas que são incrementadas no disco, não é? E portanto, ou seja, faço o integral para esta superfície gama e varro toda esta superfície gama com um sigma, que na verdade agora percebo que só depende do tempo, e como eu estou a varrer toda a área, e o varrimento de toda a área não depende do tempo, eu posso simplesmente retirar o meu sigma, cá para fora, e fica apenas sigma t cá fora, e agora aquilo que fica é o meu integral desta área, que já sei que vai ser 2π ρ ao quadrado sobre 2, vai desde 0 até r, portanto, no fundo estou a varrer aqui toda a área aqui deste disco. Os dois vão cortar aqui e eu vou ficar com a expressão resultante, que é sigma t
πr ao quadrado. O que é este πr ao quadrado? Bem, este πr ao quadrado que aqui está é nada mais nada menos do que a área da minha superfície. Bom, então aquilo que eu verifico é que as minhas cargas vão ser a densidade de carga e como é que esta varia ao longo do tempo. Portanto, à medida que o tempo passa, se eu estiver a carregar o condensador, ou este prato em particular, esta densidade de carga aumenta, portanto, tenho mais cargas por unidade de área, vezes a área desta superfície. No fundo, aquilo que eu procuro ter é, olhando para esta expressão que aqui está, da tensão, e que me relaciona esta densidade de cargas, agora eu consigo perceber que, portanto, o meu VC, que depende do tempo, pode ser escrito da seguinte forma: é o sigma T L sobre epsilon zero, mas o meu sigma é igual a quê? Bem, é igual às cargas que eu tenho lá, vezes L sobre A epsilon zero. Só que o que é que eu procurava ter? Aquela definição de que qual era, digamos, a capacidade por cada unidade de volta dele armazenar cargas. Ou seja, no fundo, aquilo que eu estou à procura é a sua resposta em termos de cargas à variação da tensão. Por cada volta que eu aumento, como é que isso se reflete na quantidade de cargas que estão armazenadas? E isso é a minha capacitância. E estamos a ver por esta expressão que essa capacitância, que eu denomino por C, sobretudo dotada de propriedades geométricas, não é a única, mas vamos ver outras propriedades um pouco mais à frente, não hoje, ok? Para já, a nossa capacitância está relacionada com as propriedades geométricas deste sistema, e aquilo que nos dá esta capacitância é justamente a capacidade de armazenar cargas por cada diferença de volta. Bom, e isto é relevante porquê? Bem, porque eu agora tenho aqui uma propriedade que é intrínseca à geometria do meu material, portanto, àquela que é a área do meu condensador, a área dos pratos do meu condensador, àquela que é a distância entre os pratos, e percebemos que quanto maior a área, maior a capacitância. Faz sentido. Portanto, quanto maior a área, mais cargas eu consigo armazenar por cada diferença de volta. Mais ele aceita, mais permissivo é. Por outro lado, tenho aqui uma propriedade que é a distância entre os pratos, e percebo que quanto mais próximos estiverem os pratos, maior também será esta capacitância. Depois, eu tinha aqui outra propriedade, que é a permissibilidade no vácuo, que me sugere que talvez também dependa do tipo de material que lá está no meio. Só que esta é a consideração que ainda não vamos fazer hoje, mas queria já deixar aqui para pensar, portanto, que é uma questão retórica que eu estou a tentar incluir. Logo, eu tenho aqui então qual é que é a minha capacitância, já sei descrever, a minha capacitância é uma constante para este sistema, porque a área não varia, a permissibilidade no vácuo também é uma constante, e a distância também não varia para este meu sistema. E portanto, ou seja, eu posso escrever aquela que é a minha quantidade de cargas para um certo tempo, se eu estiver, por exemplo, a carregar ou a descarregar o condensador, este tempo obviamente vai entrar aqui em jogo, mesmo que ela seja constante, o que é que está a acontecer nos pratos do condensador? Bem, ele primeiro, num tempo inicial, vai ter de carregar. Ok? E, portanto, se eu carrego, significa que eu começo aqui com uma quantidade de cargas que é zero, e, portanto, corresponde a uma densidade de carga zero também nos pratos de condensador, e depois, à medida que o tempo vai passando, vai começando a carregar, até eventualmente se equilibrarem as forças entre aquelas que são as forças repulsivas das cargas nos pratos do condensador e aquela que é a força imposta sobre as cargas para que realize trabalho e haja corrente no circuito. Há um ponto aqui onde as forças se equilibram e deixa de haver essa corrente. E, portanto, é quando o condensador carrega totalmente. E, portanto, este tempo aqui é importante porque me permite analisar esse processo transiente. Ok? Portanto, eu tenho aqui então as minhas cargas. Segundo eu vejo aqui, as minhas cargas vão ser a minha capacitância vezes a minha tensão. Ou isto é o mesmo que dizer, claro está, que a minha tensão no condensador vai ser a carga que ela armazena sobre a capacitância. E, portanto, já tenho aqui uma nova expressão que eu consegui deduzir e que me permite agora começar a manipular aqui propriedades no meu condensador. Agora, o que é importante aqui ver é como é que então se manifestam estas propriedades no carregamento e descarregamento do condensador. Então, vamos, por exemplo, considerar o seguinte caso. Eu tenho aqui uma fonte de tensão, vou chamar a isto, por exemplo, V0. Portanto, este aqui é o meu V0. Depois tenho aqui uma resistência R e tenho aqui o meu condensador. Portanto, isto não é diferente daquilo que já estivemos mais ou menos a analisar. Tenho aqui, obviamente, os meus 0 volts, que correspondem ao meu ground. Vou ter então aqui um drop de potencial, que vai corresponder a V de R, e que poderá também depender do tempo. Esta minha fonte de tensão está ali V0, que depende do tempo, mas pode ser constante, não há problema com isso.
E depois tenho aqui, no caso do meu condensador, VC, que depende isto também do tempo. O que é que eu já sei a esta altura? Já sei que a minha corrente, do ponto de vista da minha análise, vai andar aqui ao longo desta malha fechada, não é? E eu posso aplicar as leis de Kirchhoff para agora analisar este circuito. Bom, eu analisando este circuito pelas leis de Kirchhoff, o que é que eu vou obter? Que tenho menos V0 de T, portanto, tenho aqui a minha corrente a andar por aqui, e aqui tem de haver um lift potencial, para eu poder ir desde o meu ground 0 volts até uma tensão superior. Depois mais VR, que depende do tempo, portanto esta é a tensão, que depende do tempo porquê? Porque se, por exemplo, eu estiver a carregar o meu condensador, à medida que ele vai carregando, a corrente vai sendo cada vez menor, não é? Porque à medida que ele vai carregando, vai armazenando aqui cargas positivas e, portanto, as novas cargas positivas vão sentir maior repulsão sobre vir ter este prato do condensador e, portanto, haverá menos corrente. Isto do ponto de vista intuitivo, mas já vamos mostrá-lo analiticamente, não é? Agora, além disto, o que é que eu também vou ter? Bem, vou ter aqui a tensão ao longo do meu condensador. E tudo isto, porque é uma malha fechada, prefaz zero. Agora, o que é que eu sei também? Eu sei que a tensão ao longo da minha resistência vai ser, pela lei de Ohm, I de T, portanto, correspondendo à corrente que estiver aqui a passar, esta corrente não tem de ser constante, lá está, vezes a resistência. Portanto, isto aqui corresponde à lei de Ohm. Portanto, nós estamos sucessivamente sempre a recorrer àqueles que são os nossos princípios básicos, não é? Para fazer a análise do circuito. Por isso é que eu disse logo na altura, portanto, a partir do momento em que nós estudamos as leis de Kirchhoff, a Limited Matter Discipline e a lei de Ohm, nós já sabemos praticamente tudo aquilo que precisamos para analisar qualquer circuito dali para a frente, não é? Agora, obviamente temos depois aquelas técnicas, lei das malhas, lei dos nós, método de sobreposição, método Thevenin, para poder fazer análises mais simplificadas e poder acelerar o processo de análise. Mas tudo se resume a ir buscar, de forma sistemática, e estratégica, aquelas que são os meus modelos iniciais. Bom, e o que é que eu tenho também de descrever? É a minha tensão ao longo do condensador, que eu já, pelo aquilo que eu tive aqui atrás, é nada mais nada menos do que a minha carga lá sobre a minha capacitância. Ok, então em princípio já consigo fazer esta descrição do comportamento do meu circuito, agora com uma resistência e um condensador em série. E portanto aquilo que eu procuro agora saber é qual é que é o comportamento das cargas à medida que eu carrego e descarrego o meu condensador. Porque a partir desta informação eu consigo deduzir aquela que é a energia armazenada no meu condensador por efeito do facto de eu precisar de exercer um determinado trabalho sobre uma determinada carga para que esta possa ser agora adicionada ou incluída nos pratos do meu condensador. E, portanto, esse trabalho que eu preciso realizar a uma carga para ela poder ser adicionada então ao meu condensador, será exatamente a energia que uma carga semelhante libertaria à medida que ela descarregasse ou saísse dos pratos do condensador. E, portanto, a partir depois deste somatório para estas várias cargas, consigo descrever então qual é que é a energia armazenada no meu condensador, sob forma de campo elétrico. Então, a partir daqui, eu quero poder descrever a equação do meu circuito. Por um lado, eu vou meter o meu V0 para o outro lado da equação, porque é aquela que está a providenciar energia ao circuito, neste momento, e portanto, aquilo que eu vou fazer é descrever primeiro o meu VR é justamente IT vezes R, isto aqui é o meu VR. Depois tenho aqui o meu VC, o que é o meu VC? Bem, é justamente as cargas no tempo sobre a minha capacitância do condensador. Portanto, este condensador em específico tem uma capacitância em concreto. Isto aqui é a minha diferença potencial nos terminais do meu condensador. E isto vai ser igual ao quê? Bem, isto vai ser igual a V0. Mas aquilo que eu vou fazer aqui, só para simplificar um pouco e isolar ali a minha corrente, já vão perceber o porquê, é dividir ambos os lados da minha equação por R. Outra coisa que eu vou considerar é que o meu V0, que é a tensão que eu estou a providenciar ao meu circuito, sob intermédio desta fonte de tensão ou desta pilha ou o que for, é constante ao longo do tempo. E ser constante pode ser, por exemplo, uma pilha, pode ser 12 volts, 20 volts, portanto, coisas semelhantes àquilo que nós já estivemos a lidar com no passado. Não tinha de ser, podia variar ao longo do tempo. Aliás, à medida que eu vou carregando no meu condensador, aquilo que vai acontecer é que este condensador vai ter uma tensão nos seus terminais que vai depender da quantidade de cargas que tem armazenado e, portanto, esta vai variar ao longo do tempo, não é? E, portanto, a minha tensão pode ir variando ao longo do tempo. E isto é o que vai acontecer justamente nos processos transientes. Agora, o que sucede aqui é que eu vou querer que esta tensão seja inicialmente constante, mais no futuro vamos lidar com outros tipos de tensão que variam, mas para simplificar um pouco a minha análise, vamos dizer que isto aqui é, por exemplo, uma pilha, sabendo de antemão nós que uma pilha vai perdendo a capacidade de exercer tensão sobre o circuito ao longo do tempo,
e, portanto, à medida que os processos eletroquímicos decorrem, vai perdendo força eletromotriz capaz de poder exercer o mesmo nível de tensão que exercia anteriormente sobre o circuito. E, portanto, mas para o nível local da análise do nosso comportamento do circuito, vamos considerar que isso é simplesmente constante, ok? E, portanto, no fundo, eu vou dizer que V0 T é simplesmente igual a V0. E, portanto, não depende do tempo, não varia no tempo. A tensão que eu providencio ao circuito é sempre a mesma. Bom, mas o que é a minha corrente aqui? Porque notemos o seguinte, eu tenho aqui agora as minhas cargas em jogo, que é um cenário novo, nós não tínhamos obtido isto anteriormente, não sabíamos ainda muito bem como lidar com isto agora. Mas se nós olharmos para aquela que é a minha corrente, o que é a minha corrente no circuito? Bem, a minha corrente é a variação destas cargas no tempo. Ou eu posso descrever isto de outra forma, é Q ponto, ok? O ponto é nada mais nada menos, pela notação Newton, a derivada, neste caso, das cargas ao longo do tempo, ou da carga ao longo do tempo. Esta é a carga que está no meu condensador, ok? Atenção. E, portanto, eu posso escrever isto justamente desta forma. Isto é Q ponto mais 1 sobre RC, Q. Isto vai ser igual a V0 sobre R. Ora, que tipo de equação é esta? Nós notamos que, por um lado, temos aqui as cargas no tempo, ok? Estão aqui na expressão que eu obtive. Por outro lado, tem também a variação dessas mesmas cargas no tempo. Ou seja, isto que eu obtive é uma expressão que é uma equação diferencial linear e que eu agora tenho que poder resolver para poder descrever o que é efetivamente este Q, ok? No tempo. Como é que eu resolvo esta equação diferencial linear de primeira ordem? Eu noto, em primeiro lugar, que esta minha derivada está aqui isolada. E tinha aqui uma constante a multiplicar pela minha função. E isto já é parte da estratégia pelo qual eu dividi ambos os lados por f, para ficar aqui com esta derivada isolada. Quem já leu, ou estudou, ou teve equações diferenciais, já sabe exatamente como resolver isto. Portanto, eu vou tentar passar aqui mais dedutivamente o processo pelo qual eu vou resolver este sistema aqui. E, portanto, aquilo que eu vou fazer é arranjar aqui uma função, que eu vou dizer que é μ de t, que é diferente de zero, ok? Qualquer que seja o t pertencente a R. E esta função vai ser tal que μ de t, multiplicado em ambos os lados da equação, vai ser isto. Ora, porquê que isto é conveniente? Porque se eu fizer a distributiva de μ aqui, o que é que eu tenho? Por um lado, tenho aqui o meu μ sobre RC vezes Q. Por outro lado, tenho aqui μ vezes Q derivado. Mas se nós olharmos para esta expressão que eu obtive aqui, eu se calhar consigo juntá-la numa. Ou seja, porque o meu problema na resolução desta equação diferencial aqui é que eu tinha, por um lado, a minha função Q e depois Q derivado estava separado. Mas eu, na verdade, consigo juntá-las. Como é que eu consigo juntá-las numa só expressão? Olhando para aqui e verificando que isto é nada mais nada menos do que aquilo que parece ser a derivada de um produto de duas funções, sendo essas duas funções Q de t, μ de t. Desde que μ derivado de t seja justamente esta expressão que aqui está. Ou seja, μ de t sobre RC. Só que agora, isto aqui é muito mais fácil de resolver. Também é uma outra equação diferencial, só que muito mais simples de resolver. Como é que eu resolvo esta outra equação diferencial? Bem, primeiro eu atendo ao facto de que μ de t é diferente de zero. Ok? E, portanto, se μ de t é diferente de zero, eu posso dividir ambos os lados por μ de t. E, por um lado, tenho 1 sobre μ de t, e isto vezes a derivada de μ ao longo do tempo. Portanto, isto é apenas μ ponto, ok? E isto vai ser igual a 1 sobre RC. Portanto, é o que eu tenho aqui. Dividimos os lados por μ de t. Porquê é que eu fiz isso? Porque agora, da mesma forma que eu olhei para esta expressão aqui e vi que havia um μ interessante que me introduzia aqui, aquela que era a derivada do produto de duas funções, e isto me permitia juntá-las. Por outro lado, eu olho para aqui e noto que isto aqui é o quê? Isto é a derivada de uma função também. Qual é a função? É justamente o logaritmo da função μ. Portanto, eu posso escrever o logaritmo da função μ derivado justamente desta forma, que é resolver a derivada, não é? Portanto, estar de uma forma ou de uma outra é igual, é apenas uma forma de escrita. Bom, posto isto, eu agora consigo integrar dos dois lados. Vou fazer então a integração aqui dos dois lados, de 0 até um determinado tal, desta expressão aqui, para obter o meu μ, que eu quero saber o que é o meu μ, que é para poder substituir aqui.
O meu μ tem que ser tal que satisfaz esta condição aqui, que foi a condição que eu impus para que eu conseguisse escrever esta expressão aqui desta forma e assim poder resolver a equação diferencial, ok? Portanto, consigo obter o meu μ desta forma, integrando aquilo que está derivado, não é? Pelo teorema fundamental do cálculo, eu vou ter o quê? Isto aqui é ln μ de t, menos ln de μ zero. Isto aqui não é t sequer, é tau, não é? Pronto, para não confundir o t com o tau ali. Agora, o meu μ é o μ que eu quiser, não é? Portanto, ou seja, eu posso dizer que o meu μ de zero é igual a 1. E se o meu μ de zero é igual a 1, isto vai ser zero, porque o meu μ de zero é igual a 1. Eu posso escolher o μ que eu quiser, e este μ está definido de tal forma que μ de zero é igual a 1. E, portanto, o logaritmo de 1 é zero, e, portanto, retiro aquele termo da minha expressão. Por outro lado, isto que é igual a isto, agora também, por outro lado, como isto é igual a isto, eu tenho integrar dos dois lados, portanto, falta-me agora colocar aqui também esta expressão, que é o integral de zero até tau, hum, de 1 sobre RC, dt. Bom, então, isto é nada mais nada menos do que eu ter, agora fazendo a exponencial dos dois lados, e obviamente integrando isto, que dá t tal sobre RC, não é? Integrando depois aquela expressão, faço a exponencial nos dois lados, e fica o exponencial do logaritmo natural de μ de t, e portanto fica apenas com μ de t. μ de t vai ser igual à exponencial de tau sobre RC. E portanto tenho aqui o meu fator integrante. É a função μ pela qual eu tenho de multiplicar esta expressão, e atenção porque a multiplicação é feita também neste lado da equação aqui, não é só neste, mas que uma vez multiplicado neste, consigo agora agrupar estes dois termos num só termo que é justamente este. E agora aplico exatamente o mesmo princípio, que é integrar dos dois lados, e obtenho qual é a minha função que eu procurava, que era a função das cargas, Q. Então vamos tentar obter isso. Ou seja, então eu vou ter agora d sobre dt, das minhas cargas, μ, mas o que é μ? É elevado a tal sobre RC. Ora, isto é igual a μ vezes V0 R, mas μ é tau sobre RC, depois V0 sobre R, ok? Integro dos dois lados, de 0 até t, de 0 até t, e isto vai ser equivalente a ter o seguinte. Agora, da mesma forma, vou ter aqui Q, T, isto pelo teorema fundamental do cálculo, não é? Porque aplicando aqui o integral da derivada desta expressão aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, isto é uma função relativamente bem comportada, eu vou ter então que isto vai ser QT um, é elevado a tau sobre RC, vai ser igual ao quê? Bem, agora integro aqui deste lado também e vou ficar com, portanto, por um lado, V0R sai cá para fora do integral, depois por outro lado, eu vou ficar com E elevado a tau sobre RC a dividir sobre 1 sobre RC. E isto nos extremos de integração de t de 0 até t. Ok. Que expressão é esta então? Ah, este R vai cortar com este R e o C vem lá para cima, portanto fica C capacitância vezes a minha tensão. E agora tenho aqui a seguinte expressão que é E elevado a t sobre RC menos 1. Okay. O resultado que eu obtenho a partir daqui. Bom, mas eu divido ambos os lados por esta expressão que aqui está, que é para poder isolar as minhas cargas. Fazendo isso, fico com as minhas cargas a serem justamente C V0, 1 menos E elevado a T RC. E esta é a minha expressão final para as cargas, quando eu coloco uma fonte de tensão constante a providenciar energia ao meu circuito. Então, esta é a situação em que eu tenho o carregamento do condensador. E esta é a expressão correspondente ao carregamento desse mesmo condensador. Portanto, tem em consideração a capacitância deste condensador, o que é natural, não é? É óbvio. Tem em consideração a tensão que está a ser imposta neste circuito que aqui está, ok? E depois tem também aqui em consideração, obviamente, o tempo que passou, porque à medida que o tempo passa ele vai carregando, e tem em consideração a minha resistência. A resistência que está aqui posta em jogo e que vai fazer com que ele demore mais tempo ou menos tempo a carregar, porque a corrente vai depender desta resistência também. E portanto faz todo o sentido do ponto de vista intuitivo. Isto aqui é o que eu designo como o meu RC
circuit, é um circuito RC, cuja importância ainda não está totalmente evidente aqui só nesta apresentação, vamos ver isto depois mais tarde também, mas que vimos que para este processo transiente, quando ele está a carregar, aquilo que acontece é as cargas que estão armazenadas e que se vão adicionando ao longo do tempo nos pratos do meu condensador são justamente estas. Agora, como cada carga que é adicionada aos pratos do condensador, ele precisa exercer trabalho para que ela se junte aos pratos do meu condensador e, portanto, depois de exercido trabalho, ela fica com essa energia armazenada e há a sua tendência a querer libertar essa energia, não é? Isso seria descarregar o condensador, ou seja, ela sair depois do campo de forças do condensador. Então eu fico com essa energia armazenada. Agora, já conseguindo descrever as cargas que estão armazenadas nos pratos do condensador, porventura eu vou conseguir descrever aquela que é a energia que está armazenada por intermédio destas cargas estarem lá agrupadas e armazenadas. Porque elas têm uma tendência a querer afastar-se o mais possível e ainda não estão a conseguir fazê-lo. Não é? Portanto, ou seja, há ali energia que está armazenada e que ainda não foi libertada. Está armazenada justamente sob forma deste campo elétrico. Agora, ah, se eu olhar para esta expressão, a expressão que eu tenho é que as minhas cargas estão aqui C0V, depois 1 menos E menos TRC. Bem, a expressão que eu vou ter para as minhas cargas é justamente uma expressão semelhante àquilo que nós já tínhamos visto de um ponto de vista mais intuitivo. Não é? Isto aqui vamos dizer que está, posso dizer que está em microsegundos, e aqui está em coulombs a minha carga. O que é que eu tinha visto anteriormente? Eu tinha visto que, bem, vamos dizer que isto aqui é a minha carga, pode ser a carga no prato de cima, portanto é a minha carga 2. Se isto é a minha carga 2, então, se vocês plotarem esta função aqui, vão ter exatamente isto. E o que é esta carga total? Esta carga total, que antes nós tínhamos visto que correspondia a um valor de cargas que nós ainda não conhecíamos, agora já conseguimos descrever. Porque é colocar este tempo a ir para o infinito, e como as cargas que estão a armazenar-se no condensador tendem assintoticamente para essa carga total, bem, pondo este t para infinito, o que é que eu vou obter? Vou obter que isto aqui é zero e, portanto, se o meu t tende para infinito, carga 2 é igual à carga total, que é justamente C0 V0. Isto não é C0, é C. CV0. Ok? Portanto, esta carga total é C V0. A minha tensão é inicial, que eu estou a impor sobre o circuito, vezes a capacitância do condensador. Bem, e o que é Q1? Isto é Q2 no tempo. O que é Q1? Q1 é do prato que está no prato 1, não é? Ou seja, que contém densidade superficial de cargas negativa, eletrões. Vai ser isto. Que vai aproximar-se assintoticamente de uma menos carga total, que é justamente, como se prevê, menos CV0. Agora já conseguimos definir, então, aquilo que nós tínhamos tido anteriormente na última sessão, do ponto de vista analítico, através desta expressão aqui, das cargas que vão sendo armazenadas ao longo do tempo. O que é a minha corrente? Bem, a minha corrente vai depender também do tempo que está a passar, e inicialmente a minha corrente, que é a derivada em ordem ao tempo, bem, aqui certamente a minha corrente é maior do que zero, não é? E à medida que o tempo passa, essa corrente vai aumentar ou diminuir. À medida que o tempo passa, nós estamos a ver, por exemplo, aqui, essa corrente é praticamente 0 amperes. E portanto, porque a derivada daqui das cargas em ordem ao tempo é 0. Ok? E portanto, ou seja, a minha corrente vai diminuindo e na verdade vai seguir um comportamento como era esperado, de resto não era, nós já tínhamos visto isto de forma intuitiva, mas que vai seguir justamente um comportamento deste género. A minha corrente vai começar aqui com uma corrente inicial e zero, e à medida que o tempo vai passando, vai decaindo desta forma. Como é que eu obtenho aqui a corrente? Bem, é derivar esta expressão. Ok? Quando eu derivo esta expressão, obtenho aqui o valor da minha corrente e tenho exatamente o valor que era esperado. E é fácil ver o que é que vai sair daqui, não é? Porque isto aqui é uma constante, não é? E portanto isto aqui vai dar zero quando derivado e vou apenas ter esta expressão aqui. Ok? Podem fazer isso como exercício, fica como exercício para o leitor. Bom, eu agora já tenho aqui então qual é o comportamento do meu circuito, ok? Em termos das cargas. Resta saber agora qual é que é a energia que é armazenada, porque este foi o propósito de fazer tudo isto, inclusive é construir o próprio condensador, era conseguir armazenar energia sob forma de campo elétrico no meu circuito. E portanto, tendo isso em conta, eu tenho a consideração seguinte, que para esta placa aqui do meu
condensador. Podemos dizer que aqui a minha carga vem por aqui, não é? Vem aqui o meu dq, e aqui eu tenho as minhas cargas negativas, aqui uniformemente distribuídas, tenho aqui o meu sigma 1, ok? Agora quero poder colocar uma nova carga que corresponde a um trabalho que é realizado sobre essa carga, porque lembrando que esta carga está a ir sobre, sob efeito deste campo que é gerado por este prato aqui, e portanto sofre uma força repulsiva por este prato, e no entanto é preciso exercer trabalho para que ela se mobilize contra o campo elétrico gerado aqui, não é? Ou seja, o campo elétrico aqui vem assim, só como isto aqui é uma carga negativa, ela quer ir é contra o campo elétrico. É um eletrão. Não é? Lembremos da conversa logo das primeiras aulas, não é? Portanto, a tendência natural do eletrão é cair para cima, é, é tender a ir para onde está um terminal mais positivo, ok? E portanto ela quer, na verdade, é afastar-se daqui. É preciso exercer trabalho para que eu possa mobilizar neste sentido. Bem, aquilo que eu sei é que o meu volt, a minha tensão, relacionava justamente essa energia, porque era Joule por Coulomb. Então relaciona justamente a energia com quantidade de cargas, que é justamente a triangulação que eu pretendo fazer aqui. Então, ou seja, o que eu posso dizer a partir daqui é que o pequeno trabalho que eu tenho de exercer sobre a minha pequena carga está triangulada sobre intermédio de V, da tensão que eu aplico. Bom, mas aquilo que eu pretendo fazer é pegar nesta expressão, olhar para aquela que é a minha tensão no meu condensador e que, lá está, vai variar no tempo, ok? Porque eu estou a carregar, e esta é basicamente as minhas pequenas cargas que eu vou acumulando ao longo do tempo nestes pratos do condensador, como é que isso vai refletir em termos da energia que cada nova carga vai ter de sentir, porque vai ser uma energia cumulativa, porque cada vez há mais energia acumulada nos pratos do condensador, e portanto é necessário dar mais energia ao, à pequena carga para poder contrapor o campo elétrico que é gerado, e é preciso exercer, portanto, mais trabalho para ela poder juntar-se aos pratos. Daqui, o que é que eu tenho? Bem, eu tenho justamente a minha tensão, a tensão que eu obtinha era as minhas cargas sobre a capacitância, isto é a tensão dos terminais do condensador, isto vai ser, portanto, a minha carga sobre a capacitância, e agora quero ver qual é o comportamento cumulativo disto ao longo de um determinado tempo enquanto eu vou adicionando novas cargas e cada vez vai sendo mais difícil. Qual é que é a energia total que prefaz a soma de cada uma das pequenas cargas que eu lá coloquei? E portanto, se eu preciso realizar trabalho para colocar lá aquela carga, depois, eventualmente, quando eu libertar o meu sistema, o condensador vai descarregar, libertando essa energia porventura, ok? E portanto preciso saber qual foi toda a energia que eu acumulei ali, para depois perceber qual é a energia que ele está passível de libertar. E portanto isto é no fundo dizer que a energia potencial elétrica, que era armazenada sob forma de campo elétrico no meu condensador, é igual ao trabalho total realizado por cada uma das cargas para poder acumular-se lá. E portanto aquilo que eu quero poder ver agora é o trabalho realizado pela soma cumulativa das minhas várias cargas que eu tento introduzir no meu condensador, exercendo-lhes trabalho para que elas se lá possam colocar. Então, ou seja, eu vou no fundo somar cada um destes bocadinhos de trabalho, desde zero até ao final, e atenção porque sempre que nós somamos, neste caso aqui, estamos a somar trabalhos de um lado, fazer um integral sobre trabalho de um lado, e sobre cargas do outro, só que isto implicitamente é tudo sobre o tempo. Apenas é uma questão de mudanças de variável. Não há o caso em que eu esteja a fazer, por um lado, integração de trabalho e, por outro lado, de cargas. Eu consigo fazer isto porque ambas variam no tempo. Então, implicitamente, eu estou fazendo, na verdade, integrais no tempo. Não faria qualquer sentido, por um lado, integrar numa unidade, por outro lado, integrar noutra unidade. Isto não faria qualquer sentido, não é? Portanto, atenção, quando nós fazemos estas coisas, é importante saber o que é que estamos a fazer. Isto aqui é sempre um integral no tempo, porque o trabalho realizado varia no tempo, e as cargas variam no tempo também, as cargas acumuladas no condensador. E, portanto, isto implicitamente é sempre um integral no tempo, na mesma unidade de um lado e do outro da equação. Quando virem alguém fazer um integral, por um lado numas unidades ou num parâmetro, e por outro lado noutro parâmetro, e não fazer o viés ou realçar o facto disto estar a acontecer, que implicitamente é sobre o tempo, então tenham algum cuidado sobre o tipo de rigor que a pessoa utiliza para fazer contas, está bem? Ok, então isto aqui é a variação do meu trabalho no tempo e a soma de cada um dessas expressões, introduzida pelo facto de também no tempo, e agora até a minha carga final, desde a minha carga inicial à minha carga total. Aqui, no fundo, o que eu estou a dizer é que o meu trabalho inicial era zero e a minha carga inicial era zero. Era, no fundo, aquilo que eu estava a dizer. Ok? É apenas isto. Ok? Depois tenho aqui o meu QT
C, e o C é constante, pode simplesmente sair cá para fora, e fica aqui com dQ. Isto vai ser igual ao meu trabalho realizado, total, vai ser igual a 1 sobre C, que é de t ao quadrado sobre 2, e isto vai desde a minha carga no tempo t, que eu posso dizer que já é a minha carga total, ok? Vamos dizer que isto aqui é no limite, e este aqui, portanto, é o trabalho total que eu precisei de exercer a cada uma das minhas cargas para poder ter a configuração de cargas que eu tenho nos pratos do meu condensador, e desde zero. Bom, então isto é apenas a carga total ao quadrado sobre 2c. Então já tenho aquela que é a energia que está armazenada sob forma de campo elétrico. Porque o trabalho total que eu precisei de realizar sobre as cargas é aquele que justamente depois fica retido nos pratos do condensador, sob forma dessas cargas estarem lá a formar justamente o campo elétrico. Então isto é justamente a energia potencial elétrica. Como eu consigo também descrever esta expressão aqui? Bem, eu já sei que a energia potencial elétrica é a carga total ao quadrado 2c, mas sei, por outro lado, vi aqui anteriormente, que a minha carga total, portanto, quando eu deixo passar tempo suficiente, tenho aqui a minha carga total, aqui está a minha carga total, não é? E portanto, isto aqui vai tender para zero, e portanto vou ficar apenas com C v zero. E portanto, isto na verdade fica C v zero ao quadrado sobre 2. Então eu posso escrever a energia potencial elétrica armazenada no meu condensador, é armazenada no meu condensador, ah, tanto na forma que depende apenas da tensão inicial que eu estou a implementar no meu circuito, ou da carga total que ele armazena. Sendo que este aqui tipicamente é mais prático, porque eu já sei qual é a capacitância, tipicamente está nos próprios componentes, não é? E por outro lado, tenho aqui a minha tensão, que é justamente aquela que eu estou a impor sobre o meu circuito. E portanto, consigo a partir daqui simplesmente substituir os valores e obter qual é a energia armazenada que eu espero naquele condensador para aquela capacitância neste circuito com esta configuração, o circuito RC. Ok, então já tenho energia que eu consigo armazenar no meu condensador. Agora, resta-me saber é, se eu, portanto, retirar agora, tenho aqui o meu circuito de há pouco, V0, tenho aqui a minha resistência e tenho aqui o meu condensador. Se eu agora pegar aqui neste condensador, uma vez que ele está carregado, portanto vou pô-lo aqui carregado, e retiro-o aqui do circuito, vamos dizer que eu retiro aqui do meu circuito, bem, ele vai manter as cargas lá nos seus pratos, correto? E portanto, ou seja, mantendo as cargas nos seus pratos, ele no fundo tem armazenada justamente esta energia, ok? E agora, quando eu o coloco, por exemplo, sobre outro circuito, vamos dizer que sobre este outro circuito, com uma outra resistência, vamos dizer que esta resistência tem o mesmo valor, só para não estar a escrever R1, R2, mas pode ser uma outra resistência, mas simplesmente agora é R também. O que é que vai acontecer? Bem, agora já não tenho V0 a exercer trabalho sobre as cargas, não é? Apenas tenho o meu condensador que tem cargas armazenadas e energia retida por libertar. Como já não tenho nenhum outro elemento ativo no circuito, ou seja, no sentido em que está a fornecer energia ao circuito, este próprio condensador, que agora já não vai verificar nenhum V0 para lhe impor aquela energia correspondente, vai simplesmente libertar essa energia. E, portanto, vai, no fundo, libertar cargas, de forma a que elas agora vêm por aqui. Isto aqui é a minha corrente convencional, não é? E, portanto, obtenho justamente isto agora. Retirei o condensador de lá, manteve-se a energia acumulada nos pratos do condensador, e agora coloquei o condensador justamente noutro circuito que é composto apenas por uma outra resistência e permite desta forma descarregar o condensador. E portanto estamos agora a olhar para outra situação, que não é justamente esta, mas sim apenas um condensador carregado, apenas com uma resistência. E portanto a expressão não é completamente esta aqui agora, tem em consideração para o meu novo circuito, que é, eu vou escrevê-lo aqui, portanto, agora o meu novo circuito é este, tenho aqui o meu condensador e a minha resistência R, tenho aqui o meu VR, que vai depender do tempo, porque agora estou a descarregar as cargas que eu anteriormente tinha carregado no condensador, nos pratos de condensador, e tinha aqui a diferença de potencial correspondente ao facto de ter este campo elétrico, não é? Que gera um potencial no sentido contrário. Vou ter o descarregamento destas cargas, e portanto uma corrente que vai ser agora induzida pelo facto de eu já não ter nenhum elemento ativo e portanto o condensador vai descarregar espontaneamente, e portanto, fazendo a leitura pela lei das tensões de Kirchhoff, o que é que eu vou obter? Por um lado, eu vou obter que agora tenho menos VCT
mais VRT. E isto é igual a zero. Só que o que é o meu VRT? Já tínhamos visto, o meu VRT não é diferente, é a minha corrente que passa ali, vezes R. O meu R é constante, não é? É sempre a mesma resistência. Não estamos aqui a considerar os efeitos de aquecimento da resistência e que porventura poderiam alterar a sua resistividade e, portanto, esta resistência poderia também variar ao longo do tempo. Há cenários onde isto acontece, não é? Mas este não é um desses. Não, não estamos aqui a considerar essas variações. Mas na realidade poderia acontecer. Ahm, o que é que eu sei mais? Sei também o que é o meu VC, não é? O meu VC é justamente as cargas sobre C. Agora, o que é aqui a questão? A questão aqui é que a minha corrente, a variação de cargas, uma vez que ele está a descarregar, a variação de cargas é negativa, porque não está a aumentar, a derivada não é positiva da corrente, não é? A derivada é negativa. Aliás, a derivada não é positiva da variação das cargas, é negativa. Portanto, ou seja, aquilo que eu vou ter agora, e atenção a este passo, é menos a variação de cargas no tempo vezes R. Porquê menos? Bem, porque se antes estava a carregar, agora vai ter de descarregar. Ok? Os mais que se acumularam num prato do condensador, era o prato positivo, vão agora ter de descarregar saindo desse prato positivo. Ok? Portanto, a corrente que antes tinha um sentido vai agora inverter o seu sentido. Portanto, eu aqui tenho de manter coerente, atenção, tenho de manter coerente ao sentido que eu tinha previamente definido para a minha corrente. Ok? Eu não poderia agora ter simplesmente também aqui um sinal de mais. Porque a minha variação agora é negativa. A minha corrente positiva era aquela que eu definia numa variação de cargas que vinha neste sentido e que carregava o meu condensador. Agora, uma vez que carregou o meu condensador, a descarregar o condensador vai no sentido oposto. Ok? As cargas que se armazenaram num dos pratos agora vão descarregar dos pratos e, portanto, vão sair no sentido contrário. E, portanto, aqui a variação de cargas agora é negativa por intermédio da outra ter sido positiva. E, portanto, como é que vai ficar agora a minha expressão? Bem, a minha expressão, à semelhança do que eu tinha feito anteriormente, vai ser ahm, menos VC, só que o que é menos VC? É menos Q T sobre C, então isto aqui é VC no tempo, e depois o que é que eu tenho? Tenho menos variação das cargas no tempo vezes R. E isto aqui é o meu VR no tempo. Bom, e isto vai ser igual aqui, isto vai ser igual a zero, o que significa que eu posso simplesmente igualar os dois, ponho do outro lado a minha expressão, e fico com, por um lado, ahm, vou pôr Q ponto, não é? Já sabemos o que é o Q ponto. Q ponto aqui vai ser igual a menos Q sobre RC. Porquê é que eu coloquei isto desta forma? Bem, eu noto o seguinte: eu tenho agora novamente uma equação diferencial, só que esta aqui é bastante fácil de resolver, não é? Como é que esta é fácil de resolver? Bem, providenciado, como o QT é sempre diferente de zero, eu divido ambos os lados por QT e fico com 1 sobre QT. Aqui é a variação de Q ao longo do tempo. É igual a menos 1 sobre RC. E agora é exatamente o processo de resolução de equação diferencial que tinha feito anteriormente, não é? Ou seja, isto aqui eu posso escrever sob forma da derivada no tempo de ln QT, ok? E portanto, no fundo aquilo que eu vou fazer é o integral de 0 até um determinado t, pode ser aqui um tau, não é? Para não se confundir aqui variáveis, d dt ln QT, e isto vai, portanto, em cada bocadinho de tempo que eu estou a acumular, isto vai ser igual a menos 1 sobre RC, assim, não é? Isto vai ser 1 vezes aquilo. Pronto, acho que é imediato aqui agora a resolução, não é? Portanto, a partir daqui, o que é que eu tenho? Tenho, pelo teorema fundamental do cálculo, que eu posso aplicar aqui, eu vou ficar com ln de QT, que vai de 0 até tal. Isto vai ser igual a menos 1 sobre RC, que vai ser vezes T de 0 até tal também. Isto é equivalente a ter o seguinte, hum, basicamente, ln QT, que é 0, correto? Depois, isto aqui vai ser menos 1 sobre RC, basta-me pôr aqui o T, não é? Ou T sobre RC, pronto. Ok? Agora, exponencial em ambos os lados, fico com a exponencial do logaritmo, fico apenas com QT sobre Q de 0 é igual a exponencial menos T sobre RC. Agora, multiplicamos os lados por Q0. O que é Q0 já agora? Q0
era a minha carga inicial, não é? Que eu tinha dito, by the way, que não pode ser zero aqui, não é? Portanto, ou seja, o condensador está carregado inicialmente, depois descarrega. Portanto, ou seja, esta condição aqui é na pressuposição de que ele está carregado, senão simplesmente é zero. Tudo isto é zero e não faz qualquer sentido estar a falar disto. Ok, multiplicamos os lados da equação porque é zero, fica que a minha carga numa certa altura t é igual à minha carga inicial exponencial menos t RC. E tenho, eventualmente aqui, também aquela que é a minha carga agora no descarregamento. Como é que é esta expressão? Bem, esta expressão aqui, em termos da carga armazenada, é eu ter no tempo, isto aqui está em microsegundos, que é em coulombs, minha carga. Bem, aquilo que eu tenho aqui, começo com uma carga inicial, que é a tal minha carga total, vamos dizer, ok? E agora vou descarregar. E descarrega aqui. Bom, e então, desta forma, eu consigo perceber como é que é o comportamento do meu circuito RC, sob forma do carregamento e do descarregamento dos meus pratos do condensador. E agora, pronto, a energia que isto corresponde e que é libertada é justamente a energia que eu tinha anteriormente. Não é? Portanto, o que é que eu posso extrair daqui? Fazendo um pequeno resumo de tudo aquilo que nós falámos. Bom, falámos sobre ter aqui então o campo elétrico entre os pratos do meu condensador, que correspondia a ter uma densidade de cargas no prato de cima e no prato de baixo com sinais contrários e que produzia então esse campo elétrico. Vimos qual era esse campo elétrico e a que tensão correspondia, então, esse campo elétrico. Portanto, qual era o potencial correspondente nos terminais deste condensador. Vimos como é que cada um desses pratos era carregado ao longo do tempo, de forma uniforme, para esta aproximação que nós fizemos, para dois pratos que são basicamente discos de raio praticamente infinito, estão suficientemente próximos e suficientemente de áreas que se possa considerar que são um disco infinito. Vimos o que era a capacitância, que era a capacidade dele armazenar cargas por cada variação de tensão, e portanto, por cada variação de tensão, por exemplo, que eu aumento de 1 em 1, qual é a quantidade de cargas que eu aumento linearmente, ok? Que estão armazenadas nos pratos do condensador. E, portanto, obtive depois para um circuito muito simples, que é o circuito RC, que consiste apenas na serialização de uma resistência com um condensador, determinada capacitância C, vi qual era a expressão correspondente e deu-me uma equação diferencial, linear, que eu consegui resolver através do método do fator integrante. Foi justamente aquilo que eu fiz com o meu μ de t, foi arranjar uma função tal que me permitiu agrupar esta expressão aqui, de uma função das cargas no tempo e a sua derivada no tempo, e portanto permitiu-me agrupar tudo numa só expressão aqui, num só termo, que foi este. E uma vez tendo só este termo aqui, bom, a outra resolução era particularmente mais fácil. Então consegui obter quais é que são as minhas cargas para um determinado tempo nos pratos do meu condensador, que era justamente esta expressão aqui. Nós, esta expressão aqui, já, na verdade, já tínhamos previsto do ponto de vista intuitivo, porque já tínhamos desenhado como é que variavam estas cargas. Agora já conseguimos demonstrá-la analiticamente. Então, para Q2, que era do prato positivo, eu tinha então este aumento de cargas, que faz sentido que cada vez seja um aumento menos acentuado, porque à medida que eu vou adicionando novas cargas, bem, há maior repulsão pelas cargas que já lá estão, e então essa variação vai diminuindo. Justamente a derivada desta função aqui era nada mais nada menos do que a própria corrente, e aquilo que nós percebemos é que a corrente vai diminuindo no tempo. Então, este foi o desenho que fizemos justamente para isto. Ok? Um, Mais do que isso, um, nós, à medida que fomos carregando aqui os pratos deste condensador, percebemos que conseguimos armazenar então a energia. Ora, à medida que armazenávamos esta energia, exercendo trabalhos sobre as cargas que eram colocadas no prato condensador, e à medida que exercíamos esse trabalho era cumulativo, e portanto, para um conjunto maior de cargas, era preciso, obviamente, exercer um conjunto maior de trabalho, correspondentemente, e esse era correspondentemente também aquela que era a energia armazenada naquele sistema. E temos aqui então a energia que podia descrever-se de duas formas, uma sob forma das cargas que estavam armazenadas e outra sob a forma das tensões que eram aplicadas para a capacitância deste condensador aqui. Então, eu se retirasse o meu condensador do meu circuito, conseguia depois colocá-lo eventualmente noutro circuito e a energia que ele tinha recolhido num circuito podia transportá-lo para outro. Foi isso que eu fiz. Coloquei agora este condensador noutro circuito que não tinha nenhuma fonte de tensão lá dentro, apenas tinha um elemento resistivo. Agora, as cargas que estavam armazenadas no condensador e que se mantiveram armazenadas no condensador, porque quando eu retirei do circuito elas não podiam ter ido para lado nenhum, não é? Ficaram armazenadas lá nos pratos, e portanto fiquei com basicamente um condensador na mão carregado. Há algum perigo em mexer em condensadores desta forma, portanto, há algum perigo em estarmos a tocar nas terminais do condensador, sobretudo quando ele vem diretamente de um circuito, não é? Não sabemos se ele poderá estar ou não carregado, se não tivermos o devido cuidado.
E, portanto, atenção a isto, eu retirei o condensador de um circuito, coloquei noutro para o poder descarregar com uma resistência. Bom, ele agora permite-se a descarregar aqui, e à medida que ele descarrega fazendo aqui a equação do circuito, característica do circuito, tivemos novamente uma expressão, uma equação diferencial linear, que conseguimos já resolver com base nos conhecimentos que já vimos, e que obtivemos então qual é o valor das cargas armazenadas no condensador. E vemos que então, à medida que há o descarregamento, há, essas cargas tendem para zero. Portanto, ele vai libertando as suas cargas armazenadas. É possível obter a corrente a partir daqui, porque basta-me derivar então, aquela que é a expressão das minhas cargas. E com isto, tenho então, quando o condensador, quando está a carregar, tem esta expressão aqui, CV0, 1 menos E TRC, portanto, está a carregar. Quando está a descarregar, bem, a expressão que eu tenho é a minha carga inicial vezes E dada menos T sobre RC. O que é que eu tenho mais além disto? Bem, eu posso obter a partir daqui qual é a minha tensão correspondente. Bem, e qual é a minha tensão correspondente, no meu condensador? É nada mais nada menos VC de T é igual a QT sobre a minha capacitância e, portanto, se eu quero obter a tensão, é só dividir aqui pela capacitância e, portanto, aqui pela capacitância e, portanto, aqui pela capacitância também. E, portanto, a expressão com que eu ficaria seria V0, 1 menos E menos T sobre RC quando está a carregar e Q0 sobre C é elevado a menos T sobre RC quando está a descarregar.